do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Todo mundo pode interferir na sua escolha. Você quer escolher uma pessoa para casar. Qual é o critério que você vai escolher? Olha, eu queria escolher uma pessoa. Tem gente que escolhe tanto que não vai achar, porque a pessoa está procurando a perfeição. Perfeição não existe. Além do mais, quem está escolhendo a pessoa perfeita não é perfeita nem para ter o critério da boa escolha, também não está oferecendo absolutamente nada de perfeição em troca da perfeição que está esperando. E a pessoa de repente acha alguém que tem assim, olha bem, o rapaz é temente a Deus, o rapaz é comprometido, o rapaz é ativo e é frutífero na igreja, o rapaz é um bom filho, o rapaz é um bom irmão e demonstra amar muito a nossa ouvinte. Mas vem cá, que esperar mais de uma pessoa com qualidades como essas aqui, hein? Você ouve um negócio, essa pessoa existe? Tem até gente que diz, olha, não conta isso pra ninguém, deixa isso quieto, menina, não faz comercial desse rapaz, vai que aparece uma menina mais assim, atiçada, uma menina, digamos, mais assim, intensa, e parte pra cima, furando o olho da nossa ouvinte. Hein? Pelo amor de Deus. Agora, no meio disso tudo aí, o que aconteceu? A família é contra. Família é contra. Mas como é que a família pode ser contra se o rapaz é isso tudo aqui? Se o rapaz é isso tudo aqui, como é que a família pode ser contra? Mas há um detalhe nesse processo todo. Claro, camarada não é completo. O que é que falta ao cara? Um salário bom. Um salário bom. E o salário bom aqui no critério que a nossa ouvinte compartilha conosco é que o salário tem que ser maior do que o dela. Mas não é isso que ela pensa, não é isso que ela quer. Quem diz isso são os pais dela. Ela diz que para eles é incompatível que a mulher ganhe mais que o marido. Conta a nossa ouvinte, eu sou funcionária pública, minha gente, eu tenho meu carro, eu ganho muito mais que ele e apesar de formado e esforçado, ainda tem isso, hein? O camarada é formado e esforçado, ele ganha apenas um salário mínimo. É difícil, né? Salário mínimo, a menina já tem carro, ganha muito mais do que ele. O outro lado, eu amo demais, eu sou feliz ao lado dele, porém temo, porque para alguns ele vai se encostar em mim. É o famoso encostão, tem nada a ver com encosto. O pessoal fala, esse é um encosto, tem nada a ver, encosto é outra história. Não vamos misturar as histórias, esse aí é o camarada, é o famoso deitão, é o encostão. É o que a família dela teme, ela mesma. A não ser que ela já esteja sendo movida pela família dela. Agora a pergunta a nosso ouvinte, para um casamento dar certo, é obrigatório que o homem ganhe mais que a mulher? É obrigatório? Tá na Bíblia, gente, hein? Tá na Bíblia? Tá na sociedade? Tá escrito em algum lugar? É melhor que assim seja? Meus pais são de outro tempo, diz ela, e para eles isso é incompatível, mas hoje a vida é bem diferente. Será que o nosso amor pode vencer essa diferença? O que você acha, hein? Você conhece alguém assim? Fala aqui, só aqui entre nós. Conta pra ninguém, só aqui já conhece uma história assim. Conhece alguém que precisa ouvir o programa de hoje? Conhece alguém? Liga, compartilha, porque é agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93.
Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Querido Paulo César Braga, bom dia, bem-vindo, meu irmão. O senhor escolheu a frase inicial: estou noiva de um rapaz temente a Deus, comprometido, ativo, frutífero na igreja. Coisa rara, hein, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, amados ouvintes, prazer estar retornando aqui. Quando estamos aconselhando no nosso dia a dia, como pastores e pastoras da igreja, liderança, a gente sempre busca aconselhar uma jovem, ou um jovem quando está para se relacionar, a gente faz com que ele acredite nessas qualidades. Sabe, as qualidades que ela mesma, é uma coisa interessante nesse texto, que ela dá testemunho dele, né? Ela diz que ele é um rapaz temente a Deus, comprometido, ativo e frutífero, ou seja, todas aquelas qualidades que nós como líderes, nós acreditamos que ser um princípio, acreditamos que seja um início, acreditamos que é um ponto de partida para que uma relação dê certo no Senhor, mas nós sabemos que o casamento não vive só de alguém que teme a Deus, né? De alguém que é comprometido com Deus ou que vai 5, 6 vezes na igreja, ativo em seus trabalhos. Ele carece de outras situações, de outros projetos, de sonhos, de desejo, de planos, sabe, de construção, porque casamento é construção de uma vida a dois, e aí a gente tem um problema familiar que no decorrer do debate a gente vai estar acrescentando, mas inicialmente eu acho que ela fez uma boa escolha dentro dessas características. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Quando a nossa ouvinte faz essa descrição, ela apresenta essa perspectiva, né? A noiva, o rapaz já é noiva, não é um relacionamento que está iniciando, ou seja, é uma caminhada até aqui que aparentemente ela deu certo. Então, porque deu certo, as coisas realmente parece que agora elas ganham uma dimensão especial, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e os ouvintes que nos acompanham nessa manhã. Eu entendo que, como foi dito aqui pelo pastor, os predicados que esse rapaz ele efetivamente denota aqui ao longo de uma trajetória, né? Esses predicados não foram encontrados da noite para o dia, nem de uma hora para outra. Como foi dito pelo Jota, a gente está diante de uma pessoa que já vive um relacionamento há algum tempo e é um noivado, é um passo maior, um compromisso maior. E o tempo que foi a vertente para que esse compromisso chegasse, denotou aí esses predicados desse rapaz. Então, eu acredito que ela não está fazendo algo pelas avessas. Ela tem uma convicção baseada num tempo de relacionamento que ela tem tido com esse rapaz. E a gente, quando observa isso aí, a gente vê o seguinte, que o rapaz, além disso tudo, ele é bom filho, ele é bom irmão, ele demonstra amar muito a nossa ouvinte, pelo menos é o que ela conta, é o que ela fala, e nós vamos identificar um pouco mais sobre isso aqui na nossa pesquisa 93 de hoje. Ô Marcela Bastos, conta pra gente aqui, por favor. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos amados debatedores e a você, JR. A pesquisa hoje nós estamos perguntando: você acha que no casamento o homem tem que ganhar mais que a mulher? Olha, por enquanto aqui a maioria, por telefone, 74% deles acham que é bobagem, não precisa não. E no nosso site também a maioria, 77% deles não acreditam nisso. Obrigado a participação dos nossos amados ouvintes e você, Marcela Bastos, aqui na nossa pesquisa 93 de hoje. A sua participação com a gente é sempre fundamental. Já no Facebook da Rádio 93 FM você vai conhecer aqui a nossa mesa debatedora, vai conhecer o nosso time inteiro, vai poder compartilhar a sua opinião, curtir e também trazer os seus comentários aqui no nosso Debate 93 de hoje. Aliás, acesse debate93.com.br, é um site exclusivo com os áudios. Então você pode não apenas ouvir o debate do dia, os recentes, como também pode pesquisar, e você pesquisa por tema ou por nome de debatedor, e assim você vai ter um instrumento extraordinário para crescimento espiritual, para edificação dos seus irmãos, para compartilhar isso com seus amigos, e a gente traz essa troca de opiniões que é sempre muito importante. Eu quero agradecer a nossa equipe e a todos vocês que fazem junto conosco o Debate 93.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ô, pastor Cláudio Gama, quando a gente vê uma história como essa e estamos acompanhando juntos aqui, a nossa ouvinte, ela faz uma descrição, eu não sei se o senhor concorda, pastor, mas a impressão que eu tenho é que é uma descrição de alguém que gosta do rapaz, porque é difícil, nesses anos todos aqui, ainda que uma pessoa queira elogiar outra, é difícil a gente encontrar tantos adjetivos, tantas qualidades como as que nós encontramos concentradas no texto que está aqui. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia ao povo de Deus. Ela já demonstra na sua expressão verbal os seus profundos sentimentos e a qualidade do rapaz, demonstrando que já há um vínculo e que ela aspira um relacionamento muito forte com isto. Essas qualidades, elas já sinalizam as virtudes deste indivíduo, desde as suas qualidades espirituais como temente, como uma pessoa ativa, como sua qualidade como cidadão, como pessoa, quando ela diz que ele é um bom filho. Quando uma pessoa já exerce uma funcionalidade dentro da casa, debaixo de uma autoridade paternal, familiar, se apresentando como um bom filho, a tendência do futuro, do progresso desta pessoa é ser saudável e colher frutos frutíferos. Quem é um bom filho tem a tendência de ser um bom pai. Quem é um bom filho tem a tendência de ser um bom esposo. Quem é um bom filho tem a tendência de ser um bom avô. E quem é um bom filho tem a tendência de ter um bom nome. E partindo para a eternidade, tem a tendência de deixar um legado para a sua sociedade. Então, as qualidades que ela apresenta desse indivíduo vai respaldar que esse indivíduo é uma pessoa qualificada e que pode lhe proporcionar os anseios do seu coração. A questão financeira, evidentemente, ela não é simplesinha, né? Não é simplesinha, a gente sabe o quanto ela é importante, nós vamos discuti-la. Pastora Marisângela Rocha é a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, chega aqui uma afirmação de uma querida ouvinte de Anchieta que eu queria que a irmã respondesse, por gentileza. Ela diz assim: essa irmãzinha tem que saber que homem com H tá em falta. Eu queria começar com essa expressão. O que é homem com H, na sua opinião? Eu acho que ela está se referindo, né, aos atributos mesmo que a própria ouvinte descreveu aqui no seu e-mail, né? Ser um bom filho, ser uma pessoa de Deus, um homem comprometido com Deus, alguém que realmente, né, tenha caráter, seja, fale e cumpra, e coisas desse tipo. Eu acredito que quando alguém fala sobre um homem com H, eu acho que é mais isso. E também a verdade é que hoje existem muitos homens optando por outro caminho, outra opção sexual, né? Então tá tão raro também isso que ela tá falando, irmã. Vou perguntar se os companheiros concordam. Vocês acham que é isso mesmo, companheiros? Claro homem com H, é isso? Com certeza, eles estão indo além da conta do que a pastora está dizendo, e isso é preocupante para nós, e as mulheres vão ficando cada vez mais aí preocupadas e procurando. Homem com H, então homem com H é o camarada que no mínimo ele é homem. Isso aí. É isso, Rodrigo? É o princípio. Parte desse princípio. Eu acho que dentro do contexto que ela está colocando, diz respeito, faz uma alusão aos predicados do menino aqui, né? Ou seja, um homem que tem a virtude de ser responsável, está em falta, até não sei da igreja. É interessante. Comprometido, ativo, frutífero na igreja. É interessante que a ouvinte, ela não fala em macho, ela fala em homem. Há uma diferença muito grande, biblicamente, entre ser macho e ser homem. Para Deus, nem todo macho é homem, mas todo homem é macho. O que vai fundamentar a essência de um homem não é a sua potencialidade sexual, mas é o seu caráter, é a essência da sua personalidade em refletir ao seu próximo algo saudável. O senhor acha que o homem com H é isso?
Bíblica, na sua opinião. Sim, positivamente. No posicionamento bíblico que o senhor entende. Justamente. A nossa ouvinte diz que esse tipo de homem está em falta. Há uma escassez. Tá certo? A ouvinte aqui que está em Anchieta, não sei se será que é só em Anchieta que está em falta ou será que está em falta? Nilópolis também está em falta, olha aí. Todas as áreas. Ih, meu Deus do céu. A ouvinte diz o seguinte: ela tem que colocar o amor acima do dinheiro e aprender a lidar com essa diferença. Diz ela, mas não me parece ser para ela, pelo menos até aqui, o problema dela, é o problema dos pais. Aí entra questão de obediência e tal. Nós vamos entrar nesse ponto aqui, ó. Aqui de Belfor Roxo, ó. Não tem que ser uma regra o homem ganhar mais, mas eu acho que por ele ser o cabeça do lar, ele vai se sentir melhor se ganhar mais. A opção é ela ficar desempregada, porque ele ganha um salário mínimo, ganha menos do que ele, só se, hein? Olha aqui, da Ilha, não acho que o homem tem que ganhar mais que a mulher, tem que ter companheirismo e amizade dentro do casamento. Mulheres opinando, hein? Para que um ajude o outro, independentemente de quem ganha mais. Eu ganho mais do que meu esposo. Isso não o diminui em nada. Em todas as coisas entramos sempre em acordo. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, e o homem com H. Ouvinte, eu queria que você nos ajudasse a compor isso aqui. Você pode encaminhar a sua opinião também pelo Facebook da Rádio 93 FM, que eu quero ouvir a sua opinião. Você liga também 24610093, participa aqui conosco, vai ser muito bom ter a sua opinião. A nossa foto já está aqui, ó. Já estamos aqui com a nossa foto no Facebook da Rádio 93 FM. Sob a foto aqui nesse post, você compartilha conosco, você vai conhecer essa mesa bonita. Que mesa bonita, hein, Marcela? A mesa de hoje aqui tá uma mesa especial, claro que por conta da presença da pastora. Os demais, eles são colaboradores, colaboram bastante, mas as meninas da mesa sempre dão esse tom especial e eu quero agradecer. Outro ouvinte aqui dizendo, acho que ela deve casar sim, ouvinte Curicica, nem sempre vai ser fácil, aqui em casa eu ganho mais do que meu esposo. Ele fica responsável por pagar algumas coisas, eu assumo todo o resto. Mas o principal ele já tem, que é ser um servo de Deus. Ufa, compartilha aqui a nossa querida ouvinte. E aí, companheiros, acrescentando aqui, a família, vamos entrar nela. Minha família reconhece todas essas qualidades dele. Olha que beleza, olha, realmente, minha filha, ele é um menino bom rapaz, mas... Eu acredito, JR, amados ouvintes, que os pais devem ser sim ouvidos, respeitados sempre, sabe, até porque eles viveram num tempo em que um casamento só quem provia era o marido. A grande maioria das famílias mais antigas, uns 30 anos atrás, ou até menos um pouco do que isso, quem provia era o marido era aquele cara, era o cara que ganhava, que fazia, que provia, que sustentava, e a mulher era do lar. Hoje é lamentável a gente ter homens do lar também, no sentido de ser preguiçoso, de não querer trabalhar, que não é o caso desse rapaz. Então, o que eu vejo é o seguinte, merece respeito os pais, contudo, os pais estão mais incomodados do que a própria a menina, porque a menina acredita. E eu acho que o que preocupa mais a ela ainda, eu vejo nesse texto, quando ela coloca a diferença no final do texto, JR, eu leio aqui preconceito. Porque ela diz assim, eu penso que alguns podem dizer que ele está se encostando em mim, ou seja, não é, ao mesmo tempo que ela diz que ama, ela se preocupa muito com o que as pessoas de fora vão dizer e vão achar a respeito do seu relacionamento. Então isso é perigoso, porque isso pode causar um dano nela, emocional, de querer mostrar para as pessoas de fora que ela tem um homem assim, que ela tem um homem assim. E ela, na verdade, não precisa mostrar para ninguém. Ela precisa estar feliz com aquilo. Se ela ganha aquilo e o homem ganha salário mínimo, mas está com ela, é feliz, é esforçado, eu acredito que no devido tempo as coisas vão acontecer melhor para esse casal. Que ela não pode entrar nessa crise. A família, né, tem a sua preocupação natural com a sua filha, né? Eles deram estudo, eles fizeram de tudo, se esforçaram e hoje ela está bem, né? Ela conseguiu aí o seu emprego público, isso com certeza com bastante esforço, né? Conquistou já o seu carro ainda sendo jovem. Então eu acho que é perfeitamente natural, né, que esses pais venham a se preocupar com essa questão, né, e querer para essa filha, né, que ela não tenha que passar,
talvez sofrer tanto quanto eles sofreram, se esforçar tanto. O pai sempre tem isso, né? Eu sempre quero dar o melhor ao meu filho para ele não passar pelo que eu passei, para ele ter mais condições. Então é natural que eles tenham sonhado para esta filha alguém que também tenha passado por esteja já nessa fase de conquista da vida e possa, junto com ela, então, construir algo mais confortável, com menos sofrimento, menos esforço, no sentido daquilo que eles vão desfrutar, né, depois de casados. Então, eu acho perfeitamente natural. Só que quando nossos filhos estão adultos, nós temos que chegar àquele ponto de liberar e falar, olha, é teu momento, né? O nosso coração está preocupado, o nosso coração está, talvez não fosse isso que sonhássemos para você, mas a escolha é sua. Por quê? A questão ela está disposta a talvez enfrentar algum tipo de privação que não fosse enfrentar caso tivesse alguém que pudesse chegar junto? Na prestação de um apartamento, ele vai entrar com o quê? Praticamente nada. Ela arcaria com isso sozinho. Acho que a gente tem que ser muito prático e natural também. Isso é um problema? Não, se não for um problema para ela. Se ela estiver bem com isso, se ela falar assim, não, eu amo tanto e tem tantas qualidades que essa questão do dinheiro para mim não é nada. Para mim é um prazer, é um privilégio, né? Juntar o que temos e para mim é tudo uma coisa só. O que é meu é dele, o que é dele é meu. Se ela tiver esse nível de maturidade e essa disposição, isso nunca será um problema para eles. Mas se isso for um problema para ela, né? Esse amor todo aqui, amanhã, dá lugar à acusação, dá lugar à cobrança, dá lugar ao que os outros pensam, né? O que os outros vão pensar, que ele está se aproveitando de mim ou não. Então eu acho que é um momento sim de grande reflexão para essa irmã, porque dependendo da disposição dela, essa família abraça, essa família chega junto, essa família vai respeitar a decisão dela. Eu acho que a grande questão aqui é o que ela está disposta a viver. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, pastor, rapidinho. A questão que me deixou tranquilo nesse e-mail é o fato do rapaz, ela disse que o rapaz é formado e esforçado. Isso lá na igreja tem uns casaizinhos de namorados que se formam e a namorada está sendo graduada, o rapaz ainda está repetindo de ano. Eu disse para um rapaz lá uma vez, ou você corre atrás ou você é o primeiro a falar com o pai dela para não casar contigo. Mas nesse caso aqui, o rapaz vive um momento em que ele ganha um salário mínimo. Eu nem puxei isso, pastor, porque estava esperando o JR chegar lá, né? Não quer dizer que isso faz toda a diferença. O momento de agora pode ser este, mas se efetivamente ele é esforçado, como ela diz que ele vai dar a volta por cima e daqui a pouco ele está galgando algo maior. E outra coisa, as diferenças salariais jamais definem se um casamento, um relacionamento vai dar certo ou não. Sim. O relacionamento não pode estar fundamentado em uma questão salarial. O relacionamento está fundamentado em algo transcendental, interno e não externo. A grande crise dos pais hoje, que vem de uma cultura totalmente patriarcal, e isso ainda reflete na sociedade de hoje, onde o homem é visto sempre como um provedor. E muitas das vezes carrega um ranço de uma sociedade machista e preconceituosa que não aceita uma pessoa do sexo feminino ter um poder salarial acima e ser uma provedora ou uma parceira no orçamento. Outra coisa, que dentro da cultura da Roma antiga, e essa cultura patriarcal vem de lá, os pais que escolhiam o futuro esposo das filhas, baseado no poder salarial, empresarial, financeiro do jovem, para quê? Para garantir seu status, sua posição na sociedade, sua influência no governo, e eles alimentavam uma ideia de transferência salarial ou financeira para a família. Então isso hoje é muito prejudicial. A ouvinte diz duas coisas fundamentais. Primeiro, que ela percebe que o rapaz o ama e que ela o ama. E o rapaz é dedicado, é esforçado. Talvez ele ainda não teve uma chance igual ela teve, mas ele está no caminho certo. E às vezes são pessoas de áreas diferentes. Por exemplo, no caso de uma pessoa que faz concurso público, eventualmente ela fez direito, por exemplo, tá certo? Ele fez educação física. Isso aí. Tá certo? Ele pode até passar no concurso público. Ele fez
jornalismo. Ele até pode passar, mas isso não é a vocação dele. Tem gente que nasce para serviço público, tem gente que não nasce para. O serviço público, ele traz segurança, mas ele tem um teto. Isso aí. Tá certo? O empreendedor, ele traz insegurança, mas ele já não tem teto. Então, você tem personalidades diferentes. E quando a pessoa ganha mais, ok, não pode começar o casamento com ele ganhando menos. Muito bem, beleza? Então, ele ganha 10, ela ganha 5, ok? Quando completaram lá 10 anos de casados, tá certo? O cara foi demitido, contratado numa outra empresa. Ela já ganhando 10, ele passou a receber 5. O que faz? Separa? De jeito nenhum. A vida é feita de estações. Como é que é isso aí? Porque o que é ruim agora, amanhã pode ser um invertido, né? E processo... o ser é isso, né? É nos montes e nos vales, estamos juntos, né? No inverno, no verão, a primavera chegou lindo, mas se passarmos por um inverno, estamos juntos também. E a questão aqui, até que o JR está falando da área, né? Eu até anotei para falar sobre isso aqui, que eu gosto muito dessa área e trabalho muito com jovens nessa questão profissional. E eu falo muito com as meninas também, né? Que ficam assim, pastora, mas ele é assim. Eu falei, minha irmã querida, tem que ter disposição de investir também, né? A gente quer nem sempre o melhor de Deus vem em perfeitas condições, mas a gente tem que enxergar potencial, né? Dentro da frase que o pastor destacou aqui, é esforçado, né? Tá estudando. Então você tem que também enxergar o potencial, porque muitas vezes as meninas também, JR, estão olhando para os prontos, né? Só que ele já tem dono. Entendeu? Porque alguém lá atrás acreditou, investiu, viu potencial, né? E talvez, né? Às vezes eu vejo nessa questão de área, de salário, muito uma questão de mentalidade, né? A questão onde foi criado, família, o que ouviu. E ela pode ser essa pessoa usada por Deus que vai trazer para ele essas novas possibilidades, essa nova mentalidade. Por exemplo, né? Aqui diz que ele é formado. E eu questiono, que formação é essa que dá a ele um salário mínimo, né? Ainda que seja educação física, eu tenho vários professores amigos, professores de educação física, eles não ganham um salário mínimo. Então, que formação é essa? Tá até fora da formação que dá dele, ele, né? Eu acredito que, por exemplo, ajudá-lo no seguinte, ajudá-lo pagando um curso técnico que esteja em alta no mercado hoje, que já vai pegar o salário dele, é um curso técnico. Então, acho que as pessoas estão muito focadas na graduação, isso é uma coisa totalmente no Brasil, né? Você vai para o exterior, não há esse foco em graduação, há foco no mercado, na aptidão da pessoa, né? Então, assim, acho que hoje as áreas técnicas estão crescendo demais no Brasil, você tem possibilidade de melhores salários, então eu acho que ela pode ser essa ponte e investir na vida desse rapaz. Ele, como vocês ressaltaram, ele estudou, o camarada foi lá, cumpriu, tá numa área, seja a área dele ou uma outra área, ganha pouco, vai melhorar, meu filho, vai melhorar. Tem que ter esforço, perseverança. Agora, a coisa não é fácil. Aqui um ouvinte dizendo, por exemplo, há 6 meses eu recebi um aumento e aí eu passei a ganhar mais que o meu esposo. Olha bem, ela ganhava menos. Ela ganhava menos, aí passou a ganhar mais. Aí o que aconteceu? O marido não aceitou. Aí o que ela faz? Chega lá e fala assim, olha, muito obrigado pelo aumento, não vou querer, passa ali pra minha amiga fulana de tal, ela miserável, entendeu? Que o marido dela não implica com ela. Como é que faz? Entendeu? Aí o que aconteceu? A nossa ouvinte, pelo que ela conta, pela graça de Deus, ela teve a habilidade para poder dizer para ele, o que é meu é seu, o que é seu é nosso, tá aquele negócio todo, juntar o dinheiro, falou assim, agora a gente ganhava X e agora nós ganhamos mais X. O salário integral, e houve o entendimento. Nem todo mundo compreende isso. É por isso que algumas mulheres reclamam que o marido boicota a mulher profissionalmente. A mulher quer estudar mais, ele começa a colocar dificuldades. Não que não possa ter dificuldades, tá certo? Vamos lá, existem inúmeras dificuldades. A mulher tem 15 filhos e está querendo estudar fora. Então, como é que uma mulher de 15 filhos pode estudar fora? Não é fácil, ela tem que ter uma habilidade extraordinária. Ou uma boa sogra. Tá certo? O ponto não é esse. O ponto é o seguinte, que às vezes a pessoa cria dificuldade. Não há dificuldade. Verdade. Não há dificuldade. A pessoa poderia ir. Não há. Mas a pessoa cria dificuldade para impedir que a mulher cresça e ele diminua. Mas às vezes a mulher também quer mandar, porque ganha mais. Eu tenho visto isso demais entre os casais. Não acredito. Demais. A mulher também, entendeu? Porque ganha mais, porque tá trazendo mais, começa a menosprezar, a humilhar, a tratar diferente, a querer ser o cabeça, né? E o homem também não vai aceitar isso, JR. Então, parece que você tá lendo o pensamento do nosso ouvinte, tá em Santa Cruz, olha só, ele acabou de ligar e disse:
Não é um problema a mulher ganhar mais, o problema é quando a mulher passa a jogar tudo que paga na cara do homem. Isso aí. Mas Olha aí existe um fundamento. Primeiro, essa questão salarial da ouvinte aqui não é problema para ela. Outra, ela recheia isso aqui com a palavra chamada amor. A questão é os pais dela. E o grande segredo é que quando o amor acontece, quando o amor é real, o amor não respeita a classe social. Evidentemente que as diferenças trazem conflitos, dificuldades, mas quando há amor, a história ela passa por cima de qualquer diferença social, cultural e econômica. E só dá certo quando há nesta diferença, quando há ali compreensão, diálogo, porque nesse caso aqui, quem corre o risco de se tornar vítima de tudo isso nesse relacionamento é esse moço que ganha o salário mínimo. Essa moça que é funcionária pública, ela tem que ter a maturidade, o domínio próprio de poder respeitar isso, já que quer manter o relacionamento, e nos arranhões do relacionamento não jogar isso na face. Então isso requer humildade, isso requer hombridade, isso requer honestidade. E para evitar tudo isso, um diálogo constante. Porque amanhã esse próprio jovem ou indivíduo pode ser dominado por uma síndrome de complexo de inferioridade, se sentindo menosprezado. E quando se une, não existe 2 salários, não existe 2 recursos, não existe 2 casas. É um só. É um recurso para manutenção dos 2, se querem ter uma vida saudável. Marcela Bastos, nós temos aí a participação de vários ouvintes e um ouvinte contando, uma ouvinte contando uma história impressionante. Pois é, ela ligou pra cá e disse: eu casei com um homem que ganhava menos que eu e foi contra a vontade dos meus pais. Com o tempo, esse homem se acomodou, achava que o salário dele não fazia diferença pra gente. Depois ele ficou desempregado por um tempo e começou a trabalhar pra mim, no caso pra ela, né? Nos separamos e ele começou a viver às custas da nova mulher dele. Quando a minha filha vai passar as férias com ele, ele quer pensão. E já disse que vai pedir a guarda dela e vai querer pensão. Se hoje eu tivesse a oportunidade de escolher, eu não casaria com alguém que ganhe menos que eu. Eu sei que não é uma regra, mas a maioria dos homens se acomodam, sim. Olha, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a sua experiência, evidentemente, né, Paulinha, a experiência dela. Sim. Mas ela faz uma afirmação aqui ao final de que a maioria é assim. E eu não sei se é o trauma da experiência ou se de fato a realidade que ela conhece é essa aqui, porque o camarada pede pensão, a menina vai passar férias, é a filha dele, não é a filha do outro, pelo amor de Deus. Acho que o que acontece é que nessa fase de namoro, noivado, né, se fica tão iludido, né, com a questão do sentimento, com a questão física também da atração e tudo isso que é envolvido neste momento, que se esquece de observar os sinais. Casamento não é passe de mágica, não tem varinha de condão na mão do pastor. Então, a pessoa que está ali era a mesma pessoa que era o seu namorado e que era seu noivo. Então, com certeza já havia sinais de quem ele era. Já havia sinais de que tipo de pessoa ele era. Essa acomodação não apareceu após o casamento. Essa acomodação já estava nítida na vida dele enquanto namorado, enquanto noivo. Ela não quis enxergar. Então eu acho que a questão maior é essa. Não podemos também padronizar e dizer que todos serão assim. A questão é, ele já era antes e você decidiu embarcar nessa e não ouvir seus pais. Então acho que a questão que faz toda a diferença é essa questão de você olhar. É preguiçoso? Não gosta de trabalho? Gasta seu dia jogando videogame, dormindo com até colega, meio-dia. dormindo até meio-dia, sem sonhos, sem aspirações. Já me formei, tá bom? Minha irmã, casamento, vou falar de novo, não tem varinha de condão na mão do pastor na hora do casamento. Ouvinte dizendo, a questão é, uma pessoa apaixonada vê no outro qualidades que o outro não tem.
Se o rapaz for efetivamente tudo isso que a moça escreveu que ele é, ótimo, valerá a pena seguir ao lado dele, mas se não for, paciência. No final das contas, tudo se resume ao que a pessoa está disposta a suportar para levar um relacionamento adiante, sabendo que tudo tem um preço, hein? O que ela estiver disposta a pagar é o que vai determinar se este relacionamento terá futuro ou não. É o que sentencia uma de nossas ouvintes aqui no Facebook. JR, você já tinha levantado essa bola um pouco mais cedo, eu não quero ser pessimista em relação a esse meio. É isso mesmo. Mas nada é tão bom que não melhore e nada é tão ruim que não possa piorar. Eu conheci uma fisioterapeuta de mão cheia, trabalhava em grandes hospitais do Rio de Janeiro, só que a coisa começou a apertar, formada há muitos anos, e eu senti que o casamento dela começou a abalar. Ela disse assim: eu vou para uma outra área. Foi fazer faculdade de odontologia, está se formando e já começou a ganhar dinheiro na área e faz fisioterapia quando pode, já está em outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse rapaz é formado, a gente tem aqui umas qualidades dele, só que ninguém vai viver eternamente dessas qualidades dizendo que ele é esforçado, porque esse esforço tem que se transformar realmente em ações concretas. Esse esforço precisa ser demonstrado não somente no amor, naquela coisa do romancismo, porque casamento não vive só de romance, não. Vai chegar um tempo em que vai ser exigido isso dele, e pode ser que aproveitando que eles são jovens, ele pode aproveitar para, quem sabe, investir no outro curso, investir, como já até havia falado mais cedo, vai para uma outra área, sabe, porque você dizer só que é esforçado porque você fez uma faculdade, eu acho que a gente só para de aprender quando morre. A gente precisa continuar se desenvolvendo, crescendo e buscando alternativas para melhorar o nosso relacionamento. Eu acho que em toda esfera de vida a gente tem base para o que é pessimista e para o que é positivista. Então, assim, se a gente pegar uma regra de que, como foi dito, como o ouvinte disse, eu tive problemas de me divorciei. Ok, é uma questão dela. O que eu quero pontuar aqui é o seguinte: ouvinte, dobra o teu joelho e vai orar. Porque você tem exemplos de pessoas que eram esforçadas e que não deram certo porque ganhavam menos que a mulher, mas também tem exemplos de pessoas que ganhavam menos e deram certo. Então, tem milionários justamente não dão certo. Uma desgraça. Então eu acho que, independente do que seja, porque pode ser uma paixão, o sentimento pode mascarar os defeitos, mas eu acho que quando você dobra o teu joelho, fala com Deus: Senhor, me dá sinais, confirma, porque o casamento é para a vida inteira, casamento não é o que estão falando por aí hoje em dia. Então ora a Deus e Deus vai com certeza. Agora, e se os pais forem contrários, gente? O menino é isso tudo mesmo aqui que a nossa ouvinte disse que ele é. O menino é um verdadeiro angel, tá certo? Tá tudo certo aqui, mas os pais são contrários. E aí? Aqui diz que a família reconhece todas as qualidades dele. Não quer o casamento por causa da incompatibilidade. Família é contrária ao casamento. Então, assim, é o que eu volto a dizer. Se ela está disposta a passar por isso, né, e colocar a sua posição para sua família, olha, eu sempre faço essa pergunta no curso de noivos. Escreve aí o teu maior problema no relacionamento com o teu noivo, tua maior dificuldade, aquilo que você, né, gostaria de mudar. Escreve aí. Isso aqui. No caso dela aqui seria isso. Agora, pensa e responde essa pergunta. Se isso não mudar, você saberia conviver com isso o resto da sua vida e ainda assim ser feliz? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você é noivo. Porque pode mudar? Pode. Pode não mudar? Também pode. Entendeu? Incógnita. Então, dependendo desse grau de defeito, é aquilo que eu estou disposto e que eu posso lidar. Isso é uma questão dela. E eu tenho certeza que essa família, né, por reconhecer até as qualidades dele, se vê também esse esforço, se vê e vê a disposição dela de enfrentar nisso, vai haver um acordo. Eu não estou dizendo para ela ir contrária à família, peita a sua família e casa, não acredito nisso. Acredito na bênção dos pais, porque também, irmãos, quando a coisa começa a desandar, para quem que a gente corre? Né? Família está sempre ali, família fortalece. Agora, que chegue a um acordo. Ela é uma adulta, né? Ela também precisa ser ouvida e esses sinais precisam ser detectados. Há esforço realmente, há possibilidade de crescimento no futuro. Eu tenho um caso na minha família, né, de uma pessoa da minha família que teve um casamento com uma pessoa de alta posição e sofreu absurdamente. E aí o seu segundo casamento foi com uma pessoa que tinha um serviço, né, não tinha formação nenhuma, e essa pessoa prosperou, abriu comércio e ela ouvinte feliz. Dizendo aqui: meu namorado é mais velho que eu, ele tem 34, eu tenho 25 e ainda não tenho uma vida financeira estável.
tá começando a faculdade agora, eu já sou formada, diz ela. Ele é servo de Deus, ele é uma boa pessoa, mas meus pais não concordam com o nosso relacionamento por ele não passar garantia quanto à sua vida financeira, e meus pais têm medo que eu tenha que sustentar a casa, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte agora dizendo: vejo essa questão do marido ganhar menos que a mulher um fato de egoísmo. Vou me casar no final do mês. A minha noiva eu já a conheci com uma vida independente. Ela bem estabelecida financeiramente, gosta de luxos, possui seu carro, formação superior, e eu também sou totalmente independente e já possuo as minhas responsabilidades, mas se ela trabalhar para manter o luxo dela, sei que será uma preocupação a menos, sabendo que ela estará feliz em trabalhar só para se manter linda. Compartilha aqui o nosso querido ouvinte. Eu trago o e-mail do ouvinte para que vocês comentem carinhosamente, sempre. Carinhosamente, ter por favor. Conflito futuramente nesse relacionamento. Tendência é essa? A tendência é, porque quem ganha mais não tem o direito de gastar mais e de satisfazer o seu bel prazer. Nesta união, independente da diferença salarial, tem que pensar em ambas as partes. Não pode ser um sentimento egoísta. Tem que pensar coletivamente. Senão vai ter crise no futuro. Olha aí. Casamento não são duas partes separadas, são duas fundidas. Por isso que a Bíblia enfatiza isso, uma só carne. Se é uma só carne, eu não estou falando só da questão sexual, mas tudo que envolve o casamento, a questão do conjunto da obra, o orçamento tem que ser dividido, senta à mesa, quanto você ganha, quanto, vamos somar, é uma renda só. É uma renda só. Não tem esse negócio da sua renda e da minha renda. Se você quer continuar assim, então não casa, vai ser, a sua renda. O que está dizendo é que ela gosta de luxo. Eu vi que você gostou. Por exemplo, pode falar, eu vi que você gostou. Vai. Quando se fala de ser humano, né, de relações humanas, eu sou muito reticente em dizer 2 mais 2 são 4, né? E é por isso que a Bíblia vem dizendo que para os dois andarem juntos tem que haver acordo. E se for o acordo deles e eles viverem bem assim, não sou eu que vou te dizer que está errado. Eu conheço casais onde o homem, ele cresceu, ele aprendeu do seu pai que ele é o provedor. Isso para ele é uma honra. Ele faz questão de pagar todas as contas da casa, porque graças a Deus ele pode. Ele realmente faz as compras, ele paga as contas e ele, para ele, só da sua esposa, né, bancar seu cabelo, sua unha, sua roupa que não é barata, né, os seus luxos, vamos dizer assim, para ele já é ótimo, né? Porque ele sabe que isso é um custo alto também. E ele gosta de vê-la assim, bonita, bem arrumada, ele incentiva isso. Conheço não um, mas inúmeros casais que vivem essa situação, estão felizes, quem paga esse entre aspas luxo aí é ela. É ela. Tá e ele acha bom, e ele gosta, e ele se sente provedor. É ainda daqueles homens que quando sai para jantar, quem paga a conta é ele, né? Não, sim, mas é porque eles resolveram que essa despesa sai, quando né? há concordância, essa despesa tá ali. Agora, naturalmente, se essa menina ficar desempregada, ele continuará a bancar esse luxo dela e tal. Se não existir isso, haverá um enforcamento. Isso, e se mais tarde tiver que mudar, JR, entendeu? Cá entre nós, a pessoa está acostumada, vai no salão 3 vezes por semana, compra vestido novo a cada 2 dias, entendeu? Aí o salário dela acaba. Se o camarada não fizer isso aí, não, tô exagerando para poder ter o outro lado. Então, para isso tudo ser tem que ter o acordo aí. Tudo antes de fechar a posição final de um casamento, isso tem que ser dialogado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser conversado, isso tem que ser exposto, botar tudo na pauta, na mesa, transparência, diálogo. Mostrar, ter flexibilidade, ter humildade. Sem conversa, sem diálogo, não funciona. Outro ouvinte opinando: olha, quando eu vi sobre o tema de hoje, eu me vi há 5 anos. Passei por isso, gente. Comecei a namorar um rapaz que financeiramente não estava bem localizado. O que é bem localizado? Tava na área errada.
Quando comunicamos à minha família sobre nosso namoro, minha mãe me aconselhou sobre o fato de eu estar finalizando a minha faculdade, que eu ganhava muito mais do que ele. Infelizmente, até pessoas na igreja o menosprezavam pela sua posição no emprego. Eu não olhei para nada disso, eu fui pro joelho, porque não era possível ele ter todas essas qualidades de um cristão e de bom filho e eu perdê-lo somente pelo seu salário. Hoje sou sua motivação. Ele fez curso técnico e agora faz sua faculdade, ganha bem mais do que eu, e além de tudo isso é o meu presente de Deus, o amor da minha vida. Nada é pronto, casal inteligente cresce junto e juntos com a graça de Deus compartilha uma de nossas queridas ouvintes. E é interessante que a Bíblia dá respaldo e dá exemplo para as duas situações, tanto quanto o homem provedor, o homem em destaque, quanto com a mulher como referencial. Por exemplo, quando Deus vai dar Eva para Adão, Adão já tinha casa própria, Adão já tinha estrutura, Eva chega com a mão na frente e outra atrás. Moisés casa com uma cuxita, sendo legislador, sendo profeta, sendo líder, que na tradição é uma pessoa de uma tonalidade de pele negra. Seus irmãos levantam um questionamento, porque Moisés casa com a cuxita, Deus entra em defesa de Moisés. Se você olhar, Boaz vai casar com uma catadora de espiga de cereal. Só que se ele não casa com Ruth, nós não teríamos Obed, nós não teríamos Jessé, nós não teríamos Davi e não teríamos Jesus. Esther vai casar com o rei Assuero. Então é o lado masculino. Mas para o lado feminino de destaque, quem era o marido de Débora? Juíza e profetisa. O cara só vai aparecer uma vez na Bíblia, Lapidote, mas ela era juíza. Se você olha, Davi era pastor de ovelha e entregador de lanche para os irmãos em campo de batalha. Vai casar com a filha do rei. A Sunamita, se você olhar, a Bíblia diz que ela era rica, vê o profeta Eliseu e chega para o marido e diz: vamos construir um quarto, vamos mobiliar para receber esse homem. Então tudo funciona em diálogo, harmonia e não em exclusividade. Outro ouvinte dizendo: vivi isso, meus pais eram contrários ao casamento, eu me casei a si mesmo com um homem assim, 9 meses depois ele perdeu o emprego e se encostou em mim, eu tive que assumir tudo dentro de casa, fiquei doente, acabei até me separando e descobri que ele tinha uma alma medíocre e egoísta. Não vá pela aparência, aconselha uma de nossas queridas ouvintes. O bom é que nós temos sempre dois lados. Sim. Não é? Nós temos, claro, todos nós temos exemplos de pessoas que aparentemente eram ótimas, mas que era só uma embalagem. O conteúdo estava estragado, estava com data de validade vencida. Já não dava caldo, dava bicho. Por outro lado, existem aparências que não são tão boas e o conteúdo é o extraordinário. Vocês falaram aqui sobre fases, a pessoa vai ver fases, todo mundo tem fases na sua vida e o que não muda absolutamente nunca é a palavra de Deus. É verdade. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. Há exemplos sólidos, clássicos para o nosso entendimento, para a nossa edificação e que assim nos ajuda a compreender esse todo, né? Desse processo tão complexo e ao mesmo tempo tão claro que a palavra de Deus nos traz. Vamos identificar como encerrou a nossa pesquisa 93 de hoje. Marcela, a pergunta e o resultado final. Então, você acha que no casamento o homem tem que ganhar mais que a mulher? A gente encerra por telefone com 73% dos nossos ouvintes dizendo que não. E no nosso site, 76% deles também dizem Muito obrigado, queridos e amados ouvintes, a participação de todos vocês hoje aqui no nosso debate 93. Sempre muito bom ter a participação de todos. Aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: olha, JR aqui, o ouvinte cita Mateus 7, versículo 5, ó, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pesado isso, hein? Forte, hein? Como viver isso? Pergunta a nossa ouvinte. Eu tenho uma dificuldade enorme de reconhecer os meus erros. Eu preciso confessar que eu aponto os erros dos outros com uma rapidez impressionante. Será que essa dificuldade é só dessa ouvinte que está escrevendo ou vocês acham que muita gente tem, hein? O que vocês acham? Pode falar, amigo, não tá aberto aí não?
Muita gente tem. Muita gente tem, Com pastor? certeza. Você acha que muita gente tem? Absolutamente. Essa passagem, diz ela, essa passagem bíblica me confronta, só que eu não sei como fazer com que ela seja verdade na minha vida. Como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como um juiz? O que é tão prazeroso falar das falhas dos outros, hein? Passar a tropa em revista, vamos começar, letra A. Aí começa, hein? Já passou todo mundo com a letra A, que a gente conhece, agora a letra B. Só falha, não tem qualidade. Será que muita gente tem essa dificuldade? Ouvinte, aqui entre nós, você conhece alguém? Conhece alguém que tem essa falha? Então você está apontando a falha desse alguém, hein? Ei, ouvinte! Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, e mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao querido pastor Cláudio Gama. Pastor, por favor, leva um abraço ao povo querido da Assembleia de Deus em São Gonçalo, por gentileza, pastor. Muito obrigado, me sinto honrado mais uma vez estar aqui nesse dileto programa que tem sido um canal de bênção para toda a população. Quero te parabenizar pelo sucesso e por ser esse instrumento digno e abençoador da população brasileira e, por que não dizer, do mundo, aos debatedores aqui conosco, e demonstrar aqui o meu apreço e a dádiva que Deus está nos proporcionando em poder ser uma gotícula neste oceano e ajudar a todos os seus diletos ouvintes com esclarecimentos sadios, benéficos, produzindo um norte na história da vida deles e acreditando que os recursos financeiros não pode ser mais valorizado do que o próprio caráter de um ser humano. O caráter está acima de tudo e a base de um caráter é que vai dar rumo a uma vida de sucesso e frutífera em todas as áreas da vida. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pastor. Divido aqui essas honras todas com a nossa maravilhosa equipe aqui. Pastora Marisângela, leva um abraço para a comunidade evangélica da Zona Norte, por favor. Ok, JR, obrigada, né? Mais uma vez estamos aqui e hoje eu queria mandar um beijinho especial para a Lili da nossa igreja, Lili, que faz um trabalho lindo de missões com crianças, e hoje é aniversário dela. Meu Deus. Lili, parabéns, você é uma bênção, que o Senhor continue te usando cada vez mais, e nós temos o prazer, né, de pastorear a sua vida, e esse privilégio é nosso, que Deus te abençoe. Bênção pura. Pastor Rodrigo, leva um carinhoso abraço ao povo querido da Nova Vida em Praça Seca, meu irmão, por favor. Amém, JR, eu quero ratificar isso, um abraço a todo o pessoal da nossa igreja, quero mandar um abraço especial ao pessoal de Padre Miguel. Nós inauguramos agora Francisco Real, sábado agora, uma igreja muito abençoada, e Nova Vida de Padre Miguel, e todas as nossas igrejas do nosso ministério. Quero mandar um abraço especial pro Luiz Carlos, que nos ouve, ele fabrica pipa. Toda vez que eu passo na rua, você não mandou um abraço pra mim no Debate 93, Luiz. Pipa voada, pipa voada, aquela pipa boa. Um abraço pro meu irmão Daniel, que está no canteiro de obras, com todo o pessoal ouvindo lá Guilherme da Silveira. Meu irmão, filho Davi, minha esposa e toda a minha família, em nome de Jesus. Que família grande, impressionante. É isso aí, muito obrigado, querido reverendo Paulo. Leva um abraço pro povo querido da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Obrigado, JR, sempre um prazer estar aqui, o povo tá ouvindo lá, e eu queria mandar um grande abraço pro Mauro, JR, aqui do Posto Vagão lá em Realengo, onde eu tava abastecendo meu carro. Ele viu o adesivo da 93, ele, olha, poxa, eu vou ouvir o debate, você de lá, pede pro JR mandar um abraço pra mim, Mauro. Tá aí, Mauro, um abraço pra você, pessoal de trabalho aí do Posto Vagão aí. Batizado lá só os crentes. Não é isso? Esse é o slogan. Batizado aqui só os crentes. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Luiz Antônio, que está me acompanhando Luiz aqui, Antônio, pastor de Jardim da Márcia, em Campo Grande. Benção por isso. Obrigado a você, ouvinte amado, a você, todos os ouvintes queridos que nos acompanham. É um privilégio muito grande tê-los aqui conosco. Vamos orar juntos, vamos apresentar esse tema diante de Deus. Sempre, gente, sempre. Todo tema a gente apresenta diante de Deus em oração ao final, como a gente faz antes, mas aqui ao final ao vivo. E nós vamos orar juntos, pedindo ao pastor Rodrigo para orar conosco. Nós vamos apresentar este assunto, né? Que é tão difícil a pessoa definir, meu Deus do céu, definir ou se casa, se não casa, se vai, se não vai, como é difícil. Como a família às vezes tem uma intervenção, isso não é fácil. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos que estão com seus corações enlutados. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar por esse privilégio de estarmos vivos nesse dia. Obrigado por estarmos aqui nesse debate
entregamos a causa dessa ouvinte, que é a causa de tantos outros ouvintes espalhados pela face dessa terra. Senhor, venha ser o norte, venha ser a bússola, ó Deus, dessas pessoas, para que ao investirem, dando um passo, que é um casamento, um passo de responsabilidade para uma vida inteira, ó Pai, eles possam ter a segurança de que o Senhor está no negócio. Pai, que o Senhor venha revelar o que está em oculto, em nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor dê graça a essa ouvinte e a tantos outros que estão nesse dilema. Também entregamos aqueles que precisam de uma cura, aqueles que perderam também os seus entes queridos, seja o consolo, seja o conforto, Senhor Jesus. Nós te pedimos por esse país, por esse estado, por tudo que está acontecendo, Senhor, tenha compaixão de nós, nos ajude e seja conosco aonde quer que formos e andamos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. E eu que pensei que tinhas esquecido todas essas coisas que eu já te pedi, todas as canções que eu te escrevi. Então me dei conta que estavas ali, trazendo a memória diante de ti. Nada esquecido do que te escrevi. Mas tu me conheces e é tua decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.